Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos mais um convidado que vai compartilhar conosco uma história muito legal, uma história incrível, que eu tenho certeza que vai levar até vocês muita inspiração. E antes de iniciar o nosso programa de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito. E eu vou pedir para vocês chegarem no TikTok do 1818, no Instagram, enfim, todas as nossas redes sociais, porque lá sempre tem uma novidade, um vídeo diferente também, vale a pena conferir. E nada melhor do que o próprio Caio se apresentar para nós. Então, por favor, Caio, fale com os nossos amigos e amigas do 1818 quem é o Caio. Gratidão, é uma honra estar aqui. Gratidão a todos que estão aqui também assistindo. Falar quem é o Caio é um pouco difícil, porque é como uma percepção de tantas realidades que eu vivo, desde pai, filho, neto e tantos tipos de trabalho que eu exerço hoje, né? Mas o principal, eu me sinto com a clareza de um ser espiritual aqui na Terra, cada vez mais presente e consciente, podendo ofertar o meu melhor, não só para mim mesmo, né, para eu poder me ancorar aqui nessa vida, mas de ofertar para esse planeta o melhor que eu acredito, né, Sim. como realmente o melhor para as pessoas, para a humanidade principalmente, e para esse planeta enquanto ser natural vivente. Então, acredito que esse é o Caio hoje. Tá, que legal. E Caio, conta para nós um pouco, porque nós acreditamos, eu falo nós porque é uma conduta do programa que não envolve só o Marcelo, claro, tentar entender um pouco essa infância, essa origem, porque a raiz para nós é algo que é bastante importante, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, né? A nossa origem, ali família, enfim. Você já era afeito a essas questões espirituais na infância? Você foi estimulado pelo seu pai, sua mãe, família, vovó, enfim, cada um tem uma história, né? Mas como é que foi para você essa infância? Foi aqui mesmo, na cidade de Guarulhos? Como que foi tudo isso? Foi, minha vida inteira foi Guarulhos, É, né? Saio hoje para as viagens, mas praticamente a vida inteira foi Guarulhos. E eu diria que tem algumas sementes que fizeram sim hoje eu estar nesse caminhar, né? tá, Então, eu nasci em uma família que era católica, mas aquele católico que todo mundo fala que é não praticante, sei. né? Então, acho que a semente principal veio da minha mãe, quando eu fui fazer catequese. E acredito que durou no máximo um mês na É, catequese, né? E eu falei para minha mãe que eu não queria fazer lição de casa da Bíblia, porque já bastava a lição de casa que eu tinha da da escola. escola. E aí ela falou: tudo bem, filho. Esse tudo bem, filho, eu acho que tem uma representatividade muito grande na minha vida, porque se ela não tivesse isso, talvez eu teria continuado em algo que eu não queria, ou até aprenderia a amar, não sei dizer, né? Mas isso me deu uma abertura, um leque muito grande para outras oportunidades que hoje eu tenho. Então, na infância, assim, eu sinto que foi muito pouco relacionado à espiritualidade diretamente, né? Mas a própria jornada da minha mãe foi algo que me inspirou e deu abertura para certas coisas, né? Então, a minha avó sempre foi muito católica, a minha madrinha é católica até hoje, assim, de não sair da igreja. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né, então já pulando bastante a parte assim da infância, mas na infância era sempre muito conectado com o universo, com a parte científica das coisas, né? A minha mãe tentou buscar alguma coisa diferente para ela, assim, buscar sentido da vida, né, o que era importante, digamos, para a questão da alma, do espírito. E ela chegou no kardecismo. Então, ali eu lembro, 12 anos eu ia com ela tomar passe, não entendia muitas coisas que eram ditas, mas eu gostava da parte do passe. Tá. Até então nunca Fazia bem. falou demais. Você entrava ali da forma que você entrava, mas eu saía mais leve. Até aí tudo bem. E aí, logo depois, minha mãe também não sentiu que era aquilo e ficou por isso mesmo.
E aí fui encontrando algumas pessoas, fui para a igreja evangélica, uma parte evangélica bem jovem, né? Então tinha muito rock, eu era roqueiro, tinha essa parte de banda que para mim era algo muito espiritual, mesmo sendo rock pesado, Tá. mas eu sentia aquele momento de êxtase, que hoje eu compreendo muito como uma parte espiritual, né? E ali fui para a parte evangélica, depois saí, entrei numa parte muito de ser ateu, mas acreditando na força do universo, tanto que eu tenho várias tatuagens de universo, porque era nisso que eu acreditava. Tá. Não reconhecendo isso ainda enquanto Deus, Tá, entendi. enquanto o grande espírito que eu digo hoje. Tá. E aí, aos 20 anos, eu fui convidado a encontrar a Umbanda. E aí teve uma sementinha da Umbanda na minha infância, que na verdade era a capoeira. Tá. Então, os tambores, berimbau, tudo isso me Aquilo te encantava. tocava de alguma forma. Então, passei muito tempo da minha vida na capoeira. Só que criança, você não sabe que tem influência afro, influência de culturas espiritualistas por trás, né? E aí, quando eu conheci a Umbanda e vi o atabaque, primeiro batuque que veio ali, já me tocou. E aí, a Umbanda foi a abertura para tudo que eu vivo hoje. Né? Tá. Então, falando, digamos, da parte da infância, Tá. é mais ou menos isso. Então, a trajetória foi essa. Obviamente, e é perceptível que toda a tua caminhada, ela sempre foi muito norteada por uma busca, pelas questões da espiritualidade, entender algo que está além, mesmo quando você teve esse período que você fala de ateísmo, ainda era uma busca também, né, de certa forma, de entender as coisas, Sim. né? E é bem interessante porque o cosmos tem todo um mistério também, eu acho que isso é interessante. Agora, chega na Umbanda, o Caio chega na Umbanda, você começa a praticar, você passa por um processo de evolução dentro da Umbanda. Como que foi essa sua trajetória? Eu cheguei na Umbanda e não conhecendo nada de espiritualidade, nada. A única coisa que eu tinha mais contato com a questão do universo era o livro The Secret, que Tá. eu peguei sorteado lá na biblioteca do meu avô. Então, quando eu chego na Umbanda, primeiro contato com a questão da música, que sempre, desde os 8 anos, com essa parte de música muito forte. E, de início, eu me apaixonei. Não tem como, eu sinto que não tem como se apaixonar pela Umbanda, porque é o reflexo do Brasil. E ali eu estava um pouco dividido com a questão da faculdade, né? Onde as giras eram de sexta-feira. Ah, tá. E aí ficava essa coisa de vou para aula, vou para Umbanda. Claro que eu fui para aula. E você fazia o que na época? Contabilidade. Nossa, contabilidade. Contabilidade. E aí eu encontrei um outro terreiro que era de sábado. Falei, então tem mais disponibilidade. E essa Umbanda de sexta-feira era uma Umbanda muito dogmática, muitas coisas não podiam ser reveladas, e eu nunca ressoei com isso pela essa parte muito cientista, né? Para mim, sempre fui muito cético, então as coisas têm que ter explicação e têm que fazer sentido. E aí, nessa de sábado, eles tinham a teologia de Umbanda, então tinha toda a explicação por trás de vários tabus que não eram revelados. Então, eu entrei na Umbanda, participando das giras, mas eu já fui para o estudo, para compreender o que era a Umbanda. E aí, eu comecei o processo que eles chamam lá de correr gira. Então, você vai passando gira por gira para poder entrar para casa oficialmente. E aí, comecei a correr gira. Eles determinaram 7, mas por eu estar tão interessado e amando tanto, eu corri só 4 e já entrei para casa. Até aí, ainda estava numa base muito teórica, até que eu comecei a fechar mais os olhos para poder sentir, e as manifestações começaram a acontecer aos poucos. Eu entrei dia 30 de maio de 2015, oficialmente como filho de santo de uma casa. Um mês depois, dentro dessa casa, nós éramos em 120 filhos, e assistência de 300 pessoas. 2 mães de santo começaram a frequentar lá também, e acho que eram amigos dos pais de santo, e começaram a frequentar as giras. E essas 2 mães de santo, elas conduziam cerimônias com ayahuasca. Até então ninguém sabia o que era ayahuasca, nem mesmo os nossos pais de santo. E elas convidaram para a corrente ir participar de uma cerimônia. E eu lembro que o convite da minha mãe de santo foi exatamente assim: Caio,
A gente vai tomar um chá lá na Vila Galvão à noite, você quer ir? Aí um chá à noite. Ah, põe meu nome lá, mas como que é? Ela fala, não sei, depois você vê aí. Mas vou pôr seu nome lá. Então tá bom. E aí fui. Não tinha noção onde eu tava me enfiando. E foi ali que tudo realmente mudou na minha vida. Junto com a Umbanda e com a medicina sagrada. Ali que foi o start principal de muita abertura de conhecimento, de saberes que eu nem imaginava que existia. E aí, a partir desse momento, você começa a ter um outro caminho dentro desse caminhar que já existia, dentro da espiritualidade, né? E hoje você tem um espaço, hoje você trabalha com a questão da espiritualidade. Como foi essa transição? Porque hoje você trabalha com contabilidade, que foi aquela formação. Não, você hoje exerce todo o seu trabalho voltado para a espiritualidade. Como que hoje você lida com isso? Tá. Antes da gente entrar nas especificidades ali da medicina, enfim. Bom, eu ainda trabalho com contabilidade, porque eu faço contabilidade do meu espaço. Tá. A própria espiritualidade foi moldando todos os saberes e formações que eu tive para que eu possa auxiliar as pessoas, né? Então, hoje, eu trabalho com mentoria financeira dentro dos processos terapêuticos, olhando que se uma pessoa não tem saúde financeira, ela vai ficar doente. Então, trago dentro da parte de saúde integrativa essa parte financeira. E qual foi a pergunta mesmo, perdão? Na verdade, essa transição, né? Hoje você exerce quais atividades, né? Tá. Quando eu fiz a transição, eu trabalhava no Itaú, era bancário. E comecei há 1 ano e meio antes de eu sair do Itaú, eu comecei as formações em terapia. Fazendo processos do Leader Training, não sei se você conhece, que são treinamentos de um final de semana, né? Sim. E ali eu me apaixonei por psicanálise, hipnose, regressão, tudo isso. Entrei na equipe também para poder apoiar as pessoas dentro desse processo. E aí comecei a atender, de forma que eu trabalhava até 4, 5 horas da tarde no banco e ia das 5 até as 9 atendendo em terapia, de forma que o banco estava atrapalhando o meu trabalho enquanto as terapias. Aí foi quando eu me demiti. E eu abri o Espaço Nova Vida, que é o nome do meu espaço, quando veio esse sentir, né? Então, primeiro foi uma inspiração, que a TV Guarulhos me chamou também para participar de uma entrevista. E ali eu saí e fui chamar alguns amigos para abrir um espaço terapêutico, até então era só de terapia. Antes da primeira reunião para abrir o nosso negócio, nós consagramos a medicina do rapé, né, que é uma medicina indígena, e eu consegui visualizar as cerimônias de ayahuasca acontecendo. Até então, eu negava essa jornada de conduzir as cerimônias de ayahuasca por tamanha responsabilidade que é uma cerimônia de fato. E quando a espiritualidade falou, agora é o momento, você vai abrir, tem que ter a medicina, e eu disse sim, foi quando tudo começou a fluir ainda mais. Então, eu sou contador do meu espaço, eu tenho formação em designer, então faço designer também do meu espaço e exerço a parte tanto terapêutica durante a semana e final de semana as ritualísticas com a medicina e também com a Umbanda. Isso tudo no espaço que você possui hoje. Isso. Ele fica onde, Caio? Fica no centro de Guarulhos, próximo ao Hospital Carlos Chagas, na rua São Vicente de Paula, 351. É uma casa? Na verdade, é no prédio, né? No segundo andar desse prédio, que é o último andar. É um salão. É um salão. E a gente está construindo em Francisco Morato um espaço na natureza para abrir os retiros e ter esse contato mais próximo com Pachamama. E lá você está sozinho? Você tem outros parceiros de trabalho? Como que funciona? Tem outros parceiros. Então, hoje é eu e a minha mãe, de frente, que ela também é terapeuta, né? Tem a minha esposa, Natália, que conduz a parte mais do sagrado feminino, também cerimônias com a medicina. E tem vários outros irmãos. Então, a gente montou uma comunidade de terapeutas e tem várias frentes de trabalho também. Que legal. Agora vamos mais para as questões específicas, né? Então, o Caio hoje, ele tem uma jornada longa, né? Dentro da questão dos conhecimentos e tudo ligado à questão desse caminhar espiritual. Hoje,
quais são as terapias, quais são os trabalhos, enfim, que você exerce, e como que, se pudesse citar alguns, explicar um pouco, porque às vezes há muitos equívocos, né, hoje sobre várias coisas na internet, e eu acho que, inclusive, algumas banalizações também, Sim. que é ruim, né, para todos, né, porque leva a informações que não são reais, não são verdadeiras, tal. Mas hoje, especificamente, você trabalha com quais linhas, com quais terapias, enfim, explica um pouco o que seria esse seu trabalho, né? Ok. Vou começar pelas terapias, que é mais simples. Sim, Então, eu atuo com psicanálise, né? Que digamos que é a terapia convencional que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, tem psicólogos que se formam na parte de psicanálise também. Então, a psicanálise é voltada 100% à parte clínica, voltada principalmente às questões do inconsciente, e tem várias abordagens. A mais conhecida é o próprio Freud, sim. né? E trabalho com regressão de memória, né? Terapia de vidas paralelas também, mais conhecida como vidas passadas. Hipnose, que é o meio para poder alcançar a parte da regressão, e também trabalhos com o inconsciente e subconsciente. Programação neurolinguística, entendendo toda a programação dos comportamentos que as pessoas têm para compreender como fazer a mudança e como criar os novos hábitos. E o meu forte hoje é a terapia existencial. Então, é a compreensão que nós somos um ser além desta carne, e quando nós compreendemos em frequências o que é as emoções, os pensamentos, as densidades, literalmente tudo, a gente, a partir deste ponto de vista, lida com os comportamentos, as questões mais difíceis de uma forma diferenciada. Isso são ensinamentos que a própria medicina ayahuasca me passou e tem tido resultados assim surpreendentes. Aí tem a parte de coaching, né, que é para metas que as pessoas têm, que aí entra a parte do financeiro que eu tinha dito. Tá. E digamos que as terapias são essas. Dou cursos de Reiki, dou cursos de xamanismo também. Dou aula de djembe, estou dando aula de violão também. E o principal que o nosso espaço faz são cerimônias. Tá. Né? Então, entra cerimônia com medicinas sagradas, isso é ayahuasca, rapé, sananga, tabaco sagrado, o achuma, que é um cacto também conhecido como São Pedro. São muitas medicinas, estou pensando se eu falei todas. Acredito que sim. Jurema também. E eu trago muitos nativos para fazer as cerimônias junto comigo, né? Ou eles fazendo e eu apoiando, ou eu mesmo conduzindo. Então, já são 5 anos conduzindo as cerimônias com a medicina. De início foi um chamado espiritual. Comecei com toda a experiência que eu tive apoiando outras casas. E depois eu fui receber ensinamento de pessoas mais antigas nessa jornada, que nós chamamos de abuelos, de sábios, que já trabalham com a medicina há muito tempo. Tá. E esse é o forte principal. Tá. E você transcende o território aqui de Guarulhos, você vai para outros lugares para aprimorar conhecimento, experiências também, né? Como que está a sua relação, como você mesmo disse, essa ancestralidade, esse pessoal que tem mais experiência, né? Que são mais sábios em alguns aspectos. Como que você se relaciona com esse conhecimento, com a América mesmo, né? Porque isso tem muito a ver aí com o nosso povo, né? Sim, com o nosso povo. Isso é algo impressionante, primeiro porque quando nós falamos xamanismo, nós estamos usando uma terminologia do norte do planeta. E muitas pessoas falam que o que nós praticamos aqui não é xamanismo. Então, esse termo xamanismo vira somente uma nomenclatura para falar o que o homem faz em relação com a natureza. Mas aqui no Hemisfério Sul não é xamanismo exatamente esse nome. Não se tem nenhum nome. O mais importante a compreender é que a própria natureza nos ensina. E existem pessoas, independente se está no meio da floresta, no meio da cidade, que sabem como utilizar a própria natureza, o próprio ar que nós respiramos, como medicina para poder harmonizar corpos, emoções, pensamentos.
Então, hoje, eu estudo muito no Peru. Inclusive, semana que vem eu vou estar lá no Peru conduzindo uma turma para fazer os acessos em locais sagrados. Acre, tem muitos indígenas que trabalham com a medicina ayahuasca, especialmente no Acre. Isso falando de ayahuasca, mas tem outras medicinas e outros saberes com outros povos nativos. Então, eu trago muito eles para cá, porque também não é tão fácil ficar sempre viajando com criança pequena. Mas, normalmente, eles estão aqui. Cada 2 meses, numa média, a gente recebe diversos povos que vão trocando informações, saberes dentro de cerimônias também. Tá, que legal. E cursos? A pessoa que está interessada em fazer cursos, dentro das áreas que você citou mesmo, o espaço de vocês oferece cursos de formação? Sim. É mais uma formação para a vida do que ele mesmo se formar e fazer, porque isso é muito, vamos dizer, instintual, é o chamado de cada um, uma busca, né? Eu costumo dizer que todas as pessoas são xamãs, mas cada um vai saber no que é a sua expertise de trabalhar os processos de cura, né? Então, em vez de usar o termo xamã, vou usar como curandeiro. Então, quem é um reikiano é um curandeiro que trabalha energia vital para poder harmonizar os corpos. Então, hoje nós temos o curso de reiki, os 4 níveis. Eu tenho o curso de xamanismo, consciência xamânica é o nome do curso. Esse está na Hotmart, que é para quem quer conhecer um pouco sobre o xamanismo, a importância desses saberes ancestrais, principalmente do nosso ciclo da vida, que é o ciclo natural das estações, e o que cada uma dessas estações traz para nós, enquanto seres humanos, que relaciona com as frequências do planeta. Tem o curso presencial que eu faço em formato de aulas, mas em breve vai ser em formato de retiro, que são os 4 arquétipos do xamã, que são saberes ancestrais que estão disponíveis para qualquer pessoa, que quando nós nos conectamos, recebemos essas informações e conseguimos atuar e transmitir também para outras pessoas, né? Então, de cursos, especificamente são esses. Aí tem mais pessoas do espaço que tem curso de benzimento. Minha esposa faz a iniciação do cacau. Eu oferto não no meu espaço. Eu com mais 4 curandeiros, nós fazemos formação de apoiadores de cerimônias com ayahuasca. Então, para quem sente o chamado de auxiliar os processos de cura das pessoas, não conduzir, nós fizemos uma formação para trazer maior clareza do que é necessário, dos cuidados, dos preparos para poder auxiliar as pessoas num processo tão delicado que é com a medicina. Tá. E você falou também sobre a Umbanda, né? Que vocês têm, nos finais de semana, tem um trabalho também. É uma casa que está assentada, que você toca, como que funciona? É aberta ao público? Como que funciona a sua casa? Se ela tem um nome, né, específico, ou se já é o nome da casa, como que é esse trabalho com a Umbanda? Ela tem um nome, se chama Templo Sete Ventos, onde no xamanismo nós temos as 7 direções sagradas. Então nós trabalhamos a Umbanda e o xamanismo sendo quase a mesma coisa. Porque a Umbanda ela foi profetizada como o renascimento do xamanismo neste planeta, especificamente aqui no Brasil. Então, nós tocamos as giras de domingo uma vez por mês atualmente, né? Por ter tantos trabalhos na nossa casa. Então, tem trabalhos complementares da Umbanda. E lá nós temos os filhos, está tudo assentado, tudo bonitinho, tem atendimento ao público, tem passe, né? Nós tivemos a festa dos Herês agora, acho que faz uma semana. E normalmente é no último final de semana do mês. Então nós trabalhamos com a Umbanda junto com algumas medicinas sagradas também. Tá. E a casa já está para 5 anos também, como o espaço que você tem? Não, aí já vai chegar no 2º ano. Ah, tá. No 2º ano. Ela é mais jovem. Isso. Tá. E pelo que você disse, você é casado, você tem um filho, filha? Um casal. Um casal. Um casal. Né? E como é que fica? A família está totalmente integrada a tudo isso? Também pratica, também caminha junto? Como que você relaciona tudo isso hoje no seu cotidiano? É todo mundo junto. Claro, tem os desafios, as questões, que são 2 pequenos, né? São pequenos. Um de 3 anos e meio e outro de 1 ano e meio. Nossa, né? são pequenos. Mas os 2 estão batucando sempre lá com a gente, né?
Então, eles sempre participam. Mas nas cerimônias de ayahuasca, que às vezes a gente vai intercalando, né, para poder honrar os horários de descanso, principalmente, mas sempre que possível eles estão juntos, né? Então, principalmente durante a semana, que tem as rodas de reza, onde também é aberto ao público, tem noite de mantras. Isso eles sempre estão lá fazendo a festa junto com a gente. Então, é um espaço para a família. Conheci a minha esposa na Umbanda. Depois de 2 meses que eu conheci, ela veio consagrar ayahuasca comigo, se apaixonou. Minha mãe já participava, e depois veio a mãe dela, depois veio o pai dela. Então, tá realmente em família. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso é legal, né? Porque, de certa forma, um apoia o outro. Quando um não está ocupado numa atividade, o outro vai lá e dá uma força. Sim. Então, isso é legal quando tem esse conceito de família, todo mundo ali, de alguma forma, se ajudando, né? E, claro, dentro de uma perspectiva de fé também, né? Sim. Porque tudo isso está dentro de uma perspectiva de fé, Deus e espiritualidade. Quando você fala em medicina sagrada, a medicina e xamanismo, né, você obviamente vai cair nas questões ambientais, né, que é a natureza. Como que você está vendo hoje essas questões ambientais e até os povos originários, como eles são violentados, né, e como a natureza vem sendo tão amplamente violentada pelo capital, pelas pessoas, pelos interesses tais, né? Como que você vê isso dentro de um desequilíbrio espiritual? Você enxerga alguma conexão? Como que você interpreta isso, né? Eu acho que é legal as pessoas que estão nos assistindo, porque independente de religião, independente de fé, independente de crer em Deus ou não, mas a questão ambiental, ela é real, né? Sim. O que a gente está vendo aí. Então, como que você enxerga isso? A sua casa, né? Vocês fazem rituais também voltado para esse equilíbrio da natureza. Fala um pouco a sua opinião sobre isso. Tá, vamos com calma. É um assunto realmente muito delicado, porque isso mexe com o ego de muitas pessoas. Normalmente, nós que estamos tão longe, por exemplo, olhando os povos originários, né? A gente pensa, o que a gente pode fazer para ajudar? Vou mandar um dinheiro, vou compartilhar as coisas que são feitas. Isso não é suficiente. Como, por exemplo, existem muitas páginas do Instagram que estão lutando muito com a questão da agropecuária. Esse é o principal causador de muitas coisas contra os nativos lá do norte. Porque eles querem mais terras para poder colocar mais bois e assim por diante. Então, quando nós pensamos, como que eu quero ajudar? Eu sei que é uma questão assim que é passos de formiguinha, Sim. Mas quem dera acontecesse uma revolução muito grande. Então, hoje eu sou vegetariano. De início não foi por dó dos bichinhos, foi porque a medicina começou a mostrar para mim que a carne não ressoava mais com a minha parte energética. Então, de início eu nunca fui nessa luta assim, pessoal, todo mundo tem que ser vegetariano, vegano. Mas quanto mais eu vou estudando as questões ambientais, eu vejo que o principal causador é a agropecuária. Desde o governo incentiva tanto a gente fechar a torneira e etc., mas o que mais consome água é para poder nutrir boi e etc., para poder ter carne para vender, uma carne que não vem numa energia pura, vem totalmente contaminada, energeticamente falando, fisicamente também. Então, a produção desenfreada, eu acredito que esse é o real problema. Porque se todo mundo cuidasse do seu, vamos dizer, do seu pedaço de área assim, e nutrisse o próprio berço, quando eu falo próprio berço, é a sua própria cidade. O que eu posso fazer aqui para incentivar o desenvolvimento daqui, em todos os sentidos, mas principalmente natural? Mas não é o suficiente para poder matar a fome nesse sentido. Então, eles vão cada vez mais alcançando grandes partes para simplesmente ter mais dinheiro e mais dinheiro. Em vez de incentivar uma reeducação alimentar de forma nutritiva, com menos agrotóxico. Então, tudo isso são coisas que não é só na internet que eu vejo documentários. A medicina vai nos falando. A consciência, o grande espírito, vai mostrando esses caminhos que está sendo cada vez mais distorcido. Então,
Quando nós estamos falando nesse tema, a cultura xamânica diz muito sobre a Matrix. Então, esse sistema de informação que tenta dominar para que as pessoas sigam somente de um lado que não vem das outras questões. Ah, indígena, o que é indígena? Ah, é um povo que fica aí usando cocar e tá ali. Aí você vê o índio na escola. Ah, na escola, legal. Cocar. Então virou uma coisa cultural no sentido até de folclore. Não de realidade. Eles são reais, eles precisam do nosso apoio. Porque, quando eu falo nós, né, a gente chegou aqui, conforme portugueses, vamos dizer, simplesmente, isso aqui é nosso, ponto final. Sim. Isso é deles. Eles são os brasileiros reais. Então, por isso que eu sento com eles, fico quieto e quero aprender. Porque eles têm muita coisa para nos ensinar, especialmente em relação à saúde. Então, hoje nós estamos cada vez mais com as pessoas doentes, mentalmente e emocionalmente. Antidepressivo, ansiolítico, Rivotril são as coisas que mais vende. Tanto pelo preço, quanto pela quantidade absurda que estão sendo passadas, porque as pessoas não aguentam mais esperar. É tudo prazer imediato, solução imediata. Então, as pessoas que vêm para a ayahuasca, sempre que a gente fala, são 12 horas de processo. Não que é o processo inteiro da cerimônia, mas a abertura, desde chegada, orientação, toma da ayahuasca, finalização e tudo mais. É uma ritualística. E dentro dessa cultura, a ritualística é essencial. É o momento de você parar qualquer outra coisa que você está fazendo e só estar presente, sentindo a medicina. Então, poucas pessoas se dispõem a isso, que é algo que em 5 minutos a minha ansiedade passou. Então, você vai conversar com pajés, por exemplo, caciques, e eles vão falar a mesma coisa. Você quer se curar? Fica 30 dias aqui na aldeia, porque você precisa de uma limpeza completa do seu sistema. E grande parte do sistema é só mental. É olhar verde, olhar a natureza, que a gente só fica, às vezes, em salas fechadas assim, né? E o quanto isso é necessário, porque nós somos seres naturais, né? Então, eu vejo na Umbanda esse resgate porque você quer louvar Iemanjá? Vai para a natureza. Quer louvar Oxóssi? Vai para a natureza. Você não fica só dentro do terreiro. Então, tudo está conectado. Então, não adianta eu simplesmente incentivar postagens e tudo mais se eu não faço a minha parte. Então, hoje eu honro isso. Hoje eu sou vegetariano porque não ressoa mais comigo, mas porque eu não quero mais participar desse tipo de crueldade mesmo, que só beneficia essas pessoas que querem criar carne e que traz malefícios aos povos indígenas e à natureza. Tá. Agora, Caio, até puxando um pouco do gancho do que você disse, hoje, creio que você já deve ter feito uma reflexão sobre isso. O que mais leva as pessoas ao seu espaço? O que elas buscam? O que você sente? Elas nem sabem o que elas buscam. Depois que elas descobrem. Normalmente o sintoma é eu não sei mais o que fazer. Ou eu tenho tudo, mas o vazio que está aqui dentro eu não sei como preencher. Então é isso que as pessoas chegam assim. Então, Caio, eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer, não tenho ideia o que fazer. E eu falo, então vamos trabalhar. E eu sempre falo isso para as pessoas. Quando se chega nesse ponto, é um dos primeiros chamados do despertar espiritual. Porque o que faz uma pessoa ter tudo e não sentir nada? Que falta espírito, falta vida nela, né? E ela não sabe viver. Porque nós temos esse desenho de programação da Matrix que fala, você vai ser feliz se tiver uma casa própria, se tiver um carro próprio, se você tiver uma casa na praia, se tiver um emprego provavelmente engravatado, né? E tiver muito dinheiro. Aí as pessoas alcançam isso e falam... E agora? Não é isso não, falta alguma coisa. Esse é o sintoma que as pessoas chegam lá. Tá. E aí é claro que muita gente chega por indicação também. Vocês atendem pessoas que vêm fora de Guarulhos, de tudo quanto é lugar. Como é que a casa já é conhecida hoje, o trabalho de vocês?
Já é conhecida. Eu falo que é uma referência difícil de falar de ser conhecida, então muitas pessoas me conhecem o trabalho do espaço. Porque essa credibilidade é importante, né? A Sim, seriedade. ainda mais falando de ayahuasca, Tá. né? Então, é uma casa que recebe pessoas do mundo inteiro, tem pessoas de fora do país que vêm, de fora de São Paulo que vêm também. E muitas pessoas chegam pelo Google, Ah, é? porque como eu entendo um pouco dessa parte de internet, né, eu falo para as pessoas colocarem lá a votação, a avaliação, né? Então, É. muitas pessoas chegam, colocam Ayahuasca Guarulhos ou São Paulo. E aí olha lá várias casas. Aí a minha normalmente está em primeiro devido às avaliações. Então tá lá, nossa, tem mais de 100 comentários falando confiável, acolhedor e seguro. São as palavras-chave das pessoas que escrevem lá, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, muitas pessoas falam assim: quer consagrar ayahuasca a primeira vez? Vai lá no Caio. Lá é seguro. Então, hoje, o foco principal do meu trabalho é segurança. Tá. Então, eu não brinco com medicina. Eu tenho um trabalho na internet hoje que eu estou cada vez mais fortalecendo para trazer informações do que não deve acontecer numa cerimônia. Então, você vai lá a primeira vez numa cerimônia em alguma casa. Aí você chega, vê umas coisas acontecendo, corre. Corre dali porque alguma coisa séria pode acontecer, né? Então, desde fonte segura da onde vem essa medicina, porque tem pessoas que colocam drogas dentro da medicina e vendem só para ser mais forte, digamos, né? São tantos fatores, né? Desde eu tenho um apoio junto comigo, não é só, eu não conduzo sozinho. Então tem os meus apoiadores, que a gente chama de guardiões também, algumas casas chamam de fiscais. Homens e mulheres. Porque se uma mulher está passando alguma questão dentro do banheiro, uma mulher vai lá para poder acolhê-la, né? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem para trazer segurança mesmo para o próximo, né? Tá. Então, sinto que nesse sentido nós somos uma referência. Legal. E como você vê hoje, tem muito charlatão. Como que você vê isso hoje com a questão da internet? Porque sempre existiu, assim, não é hoje que tem charlatões, mas isso tem em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Mas a internet, claro que ela abriu muito mais possibilidades por conta do acesso, as pessoas chegam mais fácil, como você disse, pessoas que vêm de outro lugar do mundo, isso é possível hoje, Sim. né? Você faz uma live, você tem mil formas, né? O quanto você acha que isso prejudica aquele que é honesto? Nossa, prejudica de todas as formas possíveis, porque principalmente se tratando de algo desconhecido, que é a ayahuasca hoje para a grande maioria das pessoas, quando algo acontece numa casa de um charlatão, por exemplo, não é o charlatão que vai sair como colocar como malfeitor, é a medicina. Então, os passos para cada vez mais isso acontecer e ser encerrada a possibilidade de servir a ayahuasca, que já foi uma luta muito grande da União da Vegetal e do Santo Daime de ser liberado aqui pela lei, da gente tomar a ayahuasca e servir de forma legal, né? A qualquer momento pode ser cortado. Então, hoje a nossa luta é de poder trazer alguma forma da medicina chegar só para as pessoas que têm responsabilidade. Porque hoje é vendido no Mercado Livre, infelizmente. É verdade. Então, até se puder dar um recado para as pessoas que vão estar assistindo aqui, não compre medicina e tome em casa, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Então, a gente honra muito isso de... Não é porque eu quero que você venha na minha casa, porque é a melhor casa. Não, não tem isso de ser a melhor casa. É uma casa segura e que as pessoas recomendam. Então, não sou só eu falando aqui, porque eu sou suspeito de falar. Mas, se você toma medicina, primeiro, você não pode ter interação com nenhuma outra pessoa. Porque eu estou aqui conectado com as divindades na minha casa. Aí você é meu pai. Digamos que você chegue bêbado na minha casa e comece a gritar com a minha mãe. Eu tô sensível, eu tô aberto. O que eu vou sentir? Pode acontecer muitas e muitas coisas. Entendi. Né? Então, quando nós falamos de charlatão, por que existe muito? Porque a medicina deixa as pessoas suscetíveis e as pessoas podem se aproveitar. Financeiro, porque chega um lugar assim e aí a pessoa cobra às vezes barato
e não sabe conduzir muito bem, está fazendo isso por dinheiro. Putz, são tantas possibilidades. Desde pessoas que podem fazer vídeos na internet e falar, ó, eu sou xamã, iniciado no Acre, no Peru, na Nova Zelândia. Vem no meu espaço que se você tem problema, eu vou te curar. Não existe isso, gente. Quem cura é você mesmo. Nem a medicina cura. É você aceitando as coisas, se integrando de novo com o universo e com você mesmo que você se cura. Então, isso eu trago com muita clareza para que as pessoas realmente entendam o que acontece. Porque senão, vira muita bagunça. Entendi. Caio, a gente tem uma pergunta clássica aqui no programa, faz parte da nossa pauta, né? Que é importante. Deus e tempo para você. Como que você conceitua ou a sua opinião? Porque é muito complexo isso, né? Nós sabemos. Mas o que é Deus e tempo para o Caio? Nossa, é uma pergunta muito aberta, né? Deus e tempo. Eu acho que é uma única coisa. Tempo é uma dimensão que existe dentro do universo de Deus. Podemos trabalhar fora do tempo. Podemos trabalhar dentro do tempo. Eu vejo que o tempo, ele não existe. O único momento que existe é o momento que estamos aqui vivendo agora. Quando nós estamos conectados com este momento, nós estamos sentindo Deus. Nós estamos vivendo Deus. E é a única coisa que Deus nos pede, é viver esse momento, honrando este momento, honrando a vida que existe aqui. Todo o resto não importa, porque tudo que já foi, eu posso mudar a partir do hoje. E tudo que virá depende só do que eu fizer hoje. E se eu estou consciente desse momento, Deus está aqui. Se eu não estou consciente desse momento, Deus também está aqui, mas eu não. Então, quando eu estou consciente, presente, eu estou vivendo Deus. Tá, muito bem. Depois, inclusive, todos esses... tem um quadro Deus e Tempo, sempre sobe lá um recorte só com essa definição que eu acho que é bem legal. Você que está nos assistindo, no canal, dá uma olhada, porque tem várias definições e interpretações muito pessoais, né? Eu acho que vale a pena conferir. E seria legal agora você deixar seus contatos, antes de deixar a mensagem final, mas é legal você deixar, tá aqui no GC também, mas é legal você enfatizar suas redes, enfim, fica à vontade. Maravilha. Então, pessoal, me chamo Caio Barduco Marques, trabalho com as terapias, com o xamanismo, como vocês já viram durante todo esse encontro. E você pode me encontrar no Instagram, é @caiobarduco, então BARDUCCO, vai estar escrito aí embaixo. E tem o Instagram do Espaço Nova Vida, que é esp.novavida. A partir do Instagram, você vai acessar as nossas redes, tem também o canal do YouTube, que é Caio Barduco, onde está todos os vídeos do Espaço Nova Vida, os meus e de outras pessoas que integram também o espaço, onde estamos cada vez mais colocando novos vídeos para trazer informação sobre medicinas, sobre terapias, sobre música, o poder da música enquanto rezo também, que é o que vai levando para a nossa vida também um pouquinho das mensagens que a própria medicina e o grande espírito nos passa. Então, através disso, você acessa todas as minhas outras redes. Muito bem. Agora, Caio, é muito importante, eu acho que você deixar uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, né? E então agora o espaço é seu para deixar essa mensagem. Gratidão. Bom, tem uma pergunta que eu faço para algumas pessoas que vêm fazer terapia comigo, que é: se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas antes do momento da sua morte, qual seria? Quando você tiver essa resposta, viva essa resposta. Isso talvez faça a diferença o que você tanto busca. Então, em vez de trazer uma mensagem, eu trago uma pergunta como um bom terapeuta, para que você possa trazer essa reflexão e também viver uma vida mais plena e mais leve. Arro.
Muito bem. Caio, muito obrigado pela sua Gratidão. presença, por você acreditar também no projeto do 1818, de compartilhar esse momento da sua vida, né, conosco. E eu espero que você continue trabalhando muito em prol da humanidade que nós precisamos, né? O mundo, a sociedade, está todo mundo muito doente, precisando de acolhimento, de amor, que é a base do nosso programa, que é o ecumenismo, esse discurso interreligioso, a prática, né, de estudo e falar de amor, cara, sem medo de ser piegas, entendeu? As pessoas precisam amar mais, sim, precisam tolerar mais, precisam respeitar, né, todas as pessoas e é isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Gratidão. E um abraço para sua família também. Gratidão, um abraço para a sua e que esse projeto lindo possa prosperar também cada vez mais, levando essas mensagens incríveis aqui das pessoas que chegam. Legal. Gratidão. Muito bom. Bom, eu quero finalizar mais uma vez agradecendo a Lute Benedetta, que é uma empresa que produz velas aromáticas, enfim, todas de excelente qualidade, mas qualidade mesmo. Então procure aí a Lute Benedetta, eles estão no Instagram também, dá uma chegadinha que vale a pena conferir. Nós temos também uma escola de inglês que nos apoia, que é a Bacarim English School. Essa escola, ela basicamente trabalha no virtual, né? Então facilita muito a sua vida, você pode estar em qualquer lugar que eles vão chegar até você. E tem, é claro, a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que trabalham basicamente com brasileiros que estão fora do Brasil e que precisam de um apoio, de um aporte emocional, porque eles estão longe de casa, longe da família, da cultura, e é muito complexo isso, né? Pode não parecer, mas é muito complexo. Então, a Noesis está sempre dando esse aporte para os brasileiros. Bem, não se esqueçam de chegar lá nas redes sociais do 1818, Instagram, TikTok, enfim, vocês vão encontrar as nossas postagens. E eu quero, mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, compartilhar muito essa ideia, porque quanto mais você compartilha, mais você nos ajuda. E um pedido final. Pessoal, a gente continua percebendo que tem muita gente que acompanha o programa, mas esquece de se inscrever no canal. Tá sempre acompanhando, porque recebe pelo WhatsApp, vê lá no Instagram, mas esquece de fazer a inscrição. Então eu vou pedir para vocês, não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio do 1818.